Olá, vamos dar continuidade à segunda e última parte deste capítulo 7, Processo Redentor, onde Calderaro com André Luiz auxiliam espírito reencarnado aqui na Terra em condições bastante difíceis, tetraplegia, onde ele, no passado, há quase 2 séculos, vamos dizer assim, prejudicou muitas pessoas quando tinha o poder nas mãos, e depois, a espiritualidade, após sofrer muito, mas compreendendo as suas necessidades evolutivas, ele decide, num planejamento, reencarnar nessas condições para poder resgatar os seus débitos e auxiliar ainda dois espíritos que ainda se prendem na vingança, na falta de perdão, para poderem evoluir todos juntos novamente. Então, dando continuidade a este capítulo, onde Calderaro sugeriu a André Luiz ver as condições onde daquelas entidades perseguidoras, vamos dizer, influenciava a mente desse ser ainda na Terra em espírito de infância, né? Ele esclarece agora como que se dá tanto as influências positivas como as negativas. André, diz Calderaro, se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente e no sistema nervoso propriamente dito arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalhos nos dias que correm. Quando nós nos sujeitamos a desvios no nosso caminho evolutivo, não que a gente volta, né? A gente não retrograda, mas nós fazemos com que a nossa evolução fique parada, estagnada, ok? Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, na comparação com a casa mental ali no subconsciente, né, no porão desta casa, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou a contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala e dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronicificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 2 centenas de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina, André, a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos, menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando os efeitos, mas ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho das nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais.
por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constitui apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esses recursos, as reservas profundas do cosmo psíquico, não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem de ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno acentuando. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório e forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos aqui, André, um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica do reajustamento das formas, do quadro de efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos aqui, agora, o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando meus conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro então apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Aqui nessa fala, nós já vemos que futuramente, num outro capítulo, né, as ajudas de Calderaro e André às entidades aqui encarnadas com problemas de desequilíbrios mentais sérios, né, continuarão, ok? Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estacou tristonha, de pé ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor. Ao termo das contorções finais, afastou a coxa rendada,
levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se num cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouviu o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta numa faces horríveis de monstruosidade e de sofrimento. Porque interrogava a súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada. E chorava implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Nós vemos que espíritos dessa natureza, essa mamãe amorosa, né, são espíritos que se sacrificam em benefício dos outros, né? Nós, às vezes, dizemos, existem anjos na Terra? Existem. Muitas das vezes na feição de mães, ou de pais também, que se desdobram à ajuda de espíritos que necessitam resgatar débitos incríveis para poderem evoluir todos juntos de uma vez. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: Desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não, diz André. Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo modo impraticável. Depois de haver ouvido a irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor, objetou o orientador no gesto bondoso. Aqui, André, porém, não falamos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade aqui podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: Ao demais, André, é necessário diplomarmos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era de aprendiz, ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lóbulos frontais da mãe, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser e passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimos e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo através de espesso véu de pranto e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria, meditava.
dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, da mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem a manifestação da inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar a Maria, seu filho, pela eternidade? Morreria, se preciso for, para que ele vivesse? Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem auscultasse um anjo celestial. Vi surpreendido entre ambos a se derramarem sobre as duas entidades inferiores. Estas, em duas partes, se inclinaram também como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamos-nos. Indicando a mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoro que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. E aqui terminamos esse episódio, Processo Redentor. Esta mãe, espírito já bastante esclarecido, teve na sua existência presente a grande missão de ajudar um espírito devedor de tantos desequilíbrios provocados pelo poder que detinha em eras passadas, e nesse momento, com auxílio do próprio espírito reencarnante, nessas condições de tetraplegia, faz com que ela consiga ajudá-lo e ajudar aqueles dois espíritos ainda vingativos que se esqueceram de que o perdão é o divino ensinamento de Jesus para todos nós, nos livrarmos dos processos de atraso na nossa evolução. Agradecemos aqui a todos vocês que acompanham esses nossos estudos e daremos sequência em próximo vídeo no Santuário da Alma, capítulo 8 do livro No Mundo Maior. Muito obrigado e fiquem com Deus.